boa noite, ou boa tarde. Não sei, esse horário é meio indefinido, né? Se é noite, se é tarde. Vamos lá para mais uma live aqui no História, Nossas Histórias. Vou escolher um filtrinho lindo. Oi, amor! Gatona! Comentário. Deixa eu ver aqui o que a Eldinha tá falando. Atualiza a página. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, é a segunda live da nossa sequência, que é um projeto da Coragem de Ser Eu. Projeto bem bacana que eu e a Elda criamos para vocês. E aí esse conjunto de 7 lives, que é o Desenrolando 2021. Hoje é a segunda live. Então a gente fez a primeira live semana passada, começando. E hoje a segunda live é brincando com a criança interior. Deixa eu ver aqui como que eu chamo a Elda. Aqui. Vamos lá, então. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar dessa história de criança interior. Que a gente tem a nossa criança interior, a criança interior ferida, a criança livre e por aí vai, né, Elda? O tanto de criança que nós temos aí dentro. Várias crianças dentro de uma persona só. É isso aí. Deixa eu só me organizar aqui. Ô, Elda, eu Oi. acho que você falou assim, não tá aparecendo para mim. É que antes eu entrei para fazer aquele teste da pergunta. Lembra que ficou a caixinha de pergunta e aí Oi, Lília. você não conseguia excluir, né? É Tirar. por isso. Aí eu entrei e saí. Eu tava fazendo o teste. Tá bom. Eu falei assim, Jesus do céu. A Sol falou assim, mãe, a Vânia já entrou. Aí eu, cadê? Aí a minha criança ficou desesperada. Boa noite, Sá. Tá, nós vamos fazer a nossa live, hein? Hein, amiga? Vamos agendar? Né? Você tava falando aí da sequência das lives, né? Essa é a nossa segunda, né? Segunda live. Deixa eu chamar Vou aproveitar e já mandar esse aviãozinho aqui. Vamos lá convidar mais pessoas para esse momento aqui nosso. Convidar o povo para a live e também quero pedir para vocês o dedinho no coração, por favor, porque o dedinho no coração ajuda a gente também, né? O Instagram entende que nosso vídeo tá legal, cheio de coraçãozinho, e ele começa a aparecer para mais pessoas. Então, dedinho no coração também. Vamos falar da nossa criança interior. E criança gosta de coração, criança gosta de brincar. Deixa eu só tirar o som aqui. Tem uns lugares que eu entro aqui que eu não consigo chamar as pessoas. Eu tô aqui tacando o dedo no aviãozinho aqui e vamos que vamos. Porque essa criança interior, ela nos ajuda, ela nos atrapalha, ela é uma benção. É assim, né? Todo mundo sabe, né? Já ouviu falar em algum tempo, espaço ou consciência, dessa tal criança interior. E o que acontece com essa criança interior? Os nossos pais, quando somos criança, os nossos pais, eles são os nossos grandes heróis. Então, cria-se uma ilusão de perfeição. Então, o pai é perfeito e a mãe é perfeita. E tudo que eles falam é verdade absoluta.
E aí você começa a ter significados da sua infância de que, meu pai só briga comigo, eu não faço nada certo, tudo que eu faço tá errado, minha mãe só me repreende, eu não consigo fazer nada, minha mãe é perfeita e eu sou um lixo. Só que isso é uma questão do momento, do significado que você deu quando você era criança. Né? Tem aquela história. Às vezes a pessoa carrega a vida inteira aquela questão do eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo fazer nada sozinho, eu não consigo, eu preciso de alguém para me ajudar. Por quê? Porque no momento, lá na infância, né? E aí a gente vai falar assim, uma história totalmente hipotética, mas no momento na infância, a criança foi pegar o copo que estava em cima da mesa. E a mãe falou assim: não vai pegar o copo que você não dá conta. Espera que já já eu pego. Mas a criança sendo criança, foi lá e pegou o copo. E derrubou e quebrou. E a mãe falou: tá vendo? Eu não disse que você não conseguia? Você quebrou o copo. E aí o que ela traz para si? De que ela não é capaz, de que ela não consegue. Mas aquilo era uma questão pontual. A mãe dela não estava falando que ela era inútil pro resto da vida. A mãe dela estava falando que ela, quanto criança, não dava conta de fazer aquilo naquele momento, né? E aí, esse significado que faz a gente sofrer. Então, às vezes a gente fala assim, a culpa é sempre do pai, a culpa é sempre da mãe. Nossa, meu pai e minha mãe arruinaram minha vida. Não, não é por aí. É o que deu. É o que deu, né? É o significado que você deu para aquela situação. E o significado quem deu? O significado quem deu foi essa criança. Então, por alguma razão, ela não se sentiu vista, ela não se sentiu amada, ela não se sentiu reconhecida, ela não se sentiu cuidada, né? Passou para aquele sentimento de abandono, de crítica, de cobrança. E isso tudo fica no nosso inconsciente. Isso tudo fica armazenado aí na nossa cabeça. E essa criança que a gente vai chamar para brincar hoje é essa criança. Que é essa criança que está machucada, mas também é uma criança pronta para brincar. É uma criança que, quando você coloca uma música infantil, ou uma música qualquer, o corpo já começa a balançar. Quando você fala assim, vamos jogar. Gente, nossa, lembrei muito do meu pai agora. Vamos jogar dominó. Cara, meu pai, sabe aquela história assim, ó, de adulto brincando com criança? Que o adulto vai e deixa a criança ganhar? Meu pai não era desses, não. Ele não aprendeu isso daí na escolinha. Meu pai era competitivo até umas horas. Então, às vezes, quando o André era. O Caio não conviveu muito com meu pai, porque quando meu pai morreu, o Caio era bem bebezinho. Mas o André, que conviveu mais, tinha vez que eu ficava brava com meu pai, falava, pai, você vai fazer o menino chorar, porque não deixa ele ganhar. Não, se ele ganhar é porque ele ganhou, não é porque eu deixei, não. Então, tem isso, né? Cada um tem uma personalidade. E aí a criança vai dando significados para isso. Então, não é só aquela criança ferida, sabe? Vou curar a minha criança. A minha criança está ferida, abandonada nos porões da casa. Não é só isso. Tem aquela criança alegre também, aquela criança que brinca, aquela criança que dança, aquela criança que canta. A Eldinha, de vez em quando, quer cantar aqui nas lives, gente. Eu corto um 12 para fazer ela ficar quietinha. Porque ela quer soltar a criança eu tô aqui me contendo, né, gente? Eu tô num processo de disciplina. Vocês entenderam, né? Ela me colocou num processo de disciplina. Não é fácil, não. Você tá pensando que é fácil segurar essa criança? É totalmente livre. E é interessante que esses rótulos, né, que os pais dão, então os pais também têm, nós pais, enquanto pais, precisamos ter muito esse cuidado de rotular, né, você não dá conta, isso não é para você, dinheiro na mão, está sujo, menino, esses rótulos, e aí a criança não entende que é pontual, e como a Vânia falou, e aí em obediência cega, ela quer cumprir, porque pode ter dois fatores. Ou ela cumpre por lealdade, ou ela faz rebelião. É como se falasse assim, eu vou mostrar para o meu pai que eu tenho razão. Então, a gente é esse cuidado. E a criança, ela olha para... Ela não tem sentimento que isso é bom ou é ruim.
ela simplesmente quer o amor do pai e da mãe. E para ser o amor do pai e da mãe, ela faz qualquer negócio. Aí você fala assim, não tem lógica. Não, isso não tem lógica. Não é lógico, gente. Nós estamos falando em nível de inconsciência. Não é Exatamente. assim, o pai planeja, a criança planeja ficar se sabotando. Processos de autossabotagem surgem com esses rótulos de cumprir essa lealdade do discurso do pai e da mãe. Então, acolher essa criança, fazer essa autoanálise é verdadeiramente importantíssimo. Porque enquanto criança, tudo bem, mas agora, sendo adulto, vai buscar provar a incompetência, provar que não dá conta de forma adulta. E aí nós estamos no meio profissional. E aí o profissional, né, a empresa que você tá, ela não é patrão. Ô, Devan, ela não é patrão, ela tem meta, a Adélia entrando, Devan entrando, Cazu entrando, que legal. Então, essa idealização de patrão não existe. Então, nós precisamos sim compreender essa criança, porque ela, na sua essência, né, Vânia, ela é divina. Sim, Ela é pura. exatamente. Ela é pura. Eu sempre falo assim, que a gente nasce sabendo e a gente cresce e esquece. Mas, assim, para mim isso é muito claro. Porque a criança, quando ela nasce, cara, a conexão dela com Deus, com o divino, com ela mesma é tão forte que ela não se preocupa. Você não vê criança, preocupada se vai ter o que comer, se vai ter o que vestir, se vai ter, sabe, se alguém vai abraçar, se vai ter um teto, se vai ter uma cama, se vai ter. Criança não se preocupa com isso. Sabe aquela história do coloca o pé que Deus vai colocar o chão? A gente adulto tem que fazer esforço para isso e a criança não. Isso já é Ela é livre. automático, porque ela está tão conectada com a essência dela que ela sabe que vai acontecer, que vão cuidar dela, que ela vai crescer, que ela vai florescer e tá tudo bem. E a gente vai crescendo e vai o quê? Encalacrando. Aí vem a mãe e fala: menina não Três. pode sentar de perna aberta. Menina não pode fazer isso. Menina não pode fazer aquilo. Ó, você tem que usar rosa, não pode usar azul. Ou senão pro menino, né? Às vezes o menino faz um Uhum. desenho na escola e chega com o desenho lá que o céu é cor-de-rosa. Como assim? Céu é cor-de-rosa, menino? Você não tá vendo que o céu é azul? Não é cor-de-rosa. Crença. E vai, sabe, encapando essa criança. Vai encapando, vai encapando, vai encapando. E a gente vai se Brincar de boneca é nem pensar, hein, pro menino. imagina, imagina, super preconceito. Engrossa essa voz, engole o choro, você é homem, homem não chora, e por aí vai, muitas crenças. Por isso que eu falo, a gente vai encalacrando as crianças. Faz isso de propósito? Não, não faz. Sabe, a gente faz com aquilo que a gente tem. Você dá aquilo que você tem, né? E muitas vezes foi o que você recebeu Uhum. lá atrás, de papai, de mamãe, é a criação que você teve, é a cultura, né? Às vezes não vem nem do pai, da mãe, vem dos avós, dos bisavós e dos tataravós e tanto voa aí para trás. E tá tudo bem. O importante, que eu sempre digo é isso. O importante é você entender que você teve, que você recebeu aquilo que eles podiam te dar, da forma como eles podiam te dar. Ótimo, tudo bem, vamos receber. Não estou justificando abusos, violências, não estou justificando, mas estou acolhendo sim. Porque se você não receber Uhum. isso do jeito que foi, você não segue. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai receber aquilo, falar muito bem, obrigada, eu recebi aquilo que eu dava conta, e agora eu vou realmente dar conta. Vou pegar e Uhum. vou resolver isso. Como que a gente resolve? Olhando para essa criança interior que precisa da atenção, que é aquela criança que realmente pode estar ferida, às vezes ferida porque foi realmente ferida, às vezes ferida porque deu um Uhum. significado de ferida, né? Que não foi curada, que ainda está naquele ciclo, que ainda está repetindo as mesmas coisas, que nem a Elda falou, às vezes a gente repete por amor cego, às vezes a gente repete por exclusão. A minha mãe excluiu, então eu vou excluir também. Se minha mãe não gostava dela, Uhum. a minha mãe nem fala daquela tia. Imagina que eu vou falar. Nem quero que meus filhos conheçam, né?
eu tive casos de pessoas conhecidas que a avó foi excluída. Então, os filhos Uhum. não conheciam a avó. Os netos, né, que seriam bisnetos, nossa, imagina, nem sabia da existência, pensou que já tinha morrido. E a velha estava lá, linda e maravilhosa, mas o que que era? Um caso de exclusão repetida, né? Um exclui, E, o outro e, vai, exclui também, e por aí vai. e é terrível que quando se exclui, isso acontece muito em processos de divórcio, quando tem brigas e tudo mais, um exclui o outro. E aí, ao excluído, ele faz o quê? Ele não sai do sistema. Então, ele vem em comportamento no filho. Aí fala assim, cara, tu é a copa do seu pai, eu tô até cuspi da sua mãe. Porque houve muita exclusão. É. Então, esse negócio, cara, você não, gente, é só perceber. Quanto mais excluímos, quanto mais ignoramos, mais a vida lhe dá mais do mesmo para aprendizado. A vida é um eterno aprendizado, então precisamos passar por fases. E uma fase é compreensão. E aí não cabe julgamento, igual a Vânia está falando. Não cabe julgamento, cabe acolhimento. E acolhimento no sentido de que eu entendo, foi isso que aconteceu, houve abuso? Houve, mas foi a forma de amar. Às vezes, o pai e a mãe deixam com a avó para ir trabalhar e a criança se sente excluída. Uhum. Olha para o pai e para a mãe. Foi a única forma de eles buscarem provisão, provimento. Então, para que a criança não morra, para que a criança tenha cuidado, abriu mão da presença dela. Então, houve sofrimento também para o lado dos pais. A ausência da criança. Agora, a gente não é ensinado a olhar com essa amorosidade. A gente vem com níveis de julgamento. E aí não trata, as gerações ficam pesadas. Isso no meio evangélico é chamado de maldição hereditária. Parece que as coisas não se desencalacram. Porque caminha sempre nesse emaranhado, sem solução. E a não solução vem da onde? Desse olhar ignorado. Sim. E a sua criança, né? Quando a gente às vezes fala assim, no coach, né? Tem muito essa palavra ressignificar. Ressignificar. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou voltar lá atrás, eu vou apagar tudo o que aconteceu e vida que segue? Não, não é isso, Não. né? A questão é você voltar lá atrás, sim, né? Se conectar de novo com aquela dor, como a Eldinha fala, né? É doer uma vez só, doer forte, mas doer uma vez só para você sarar, né? Uhum. É que nem machucado. Se você ficar tratando por cima ali, vai criar uma casquinha, mas por dentro ainda vai estar o machucado. E aquilo ali pode ser terrível. Uhum. Então tem que tirar essa casquinha, tem que limpar tudo e tem que cicatrizar como de dentro para fora. Por isso que o nosso convite hoje, nessa segunda live, né, acompanhando essa sequência estruturada, de um processo mesmo de autoconhecimento, é você olhar para essa criança interior, você ir até lá, sabendo que essa criança interior também tem força, tem coragem, e ela é principalmente divina, né? É usar não só a questão, ela deu um significado infantil, né? Porque o que eu quero é desmistificar esse negócio de só a criança ferida. Não, tem uma criança alegre aí dentro, tem uma criança forte, disposta, cheia de energia, pronta para brincar. Então, vamos lá, vamos pegar essa criança, vamos olhar para ela, né? E realmente acolhê-la na sua dor, na sua alegria, na sua divindade, assim como nós devemos nos acolher. E aí eu até separei uma frase aqui, porque a Elda conhece mais de Bíblia que eu, então eu tenho que escrever. Mas aí eu peguei aqui, ó. Eu lembrava da passagem, mas não sabia onde estava. Aí eu escrevi e apareceu. Então é Marcos 10, 13 e 16, que diz o quê? É aquele momento onde dizia que as pessoas traziam as crianças para o Senhor Jesus tocá-las, né? O quê? Uma forma de bênção, né? De abençoá-las, de tocar nessas crianças. E aí os discípulos ficavam empurrando a criançada. Sai daqui, moleque, você está atrapalhando. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. E o Senhor Jesus, de certa forma, ficou até irado com isso, né? E falou para os discípulos, opa, para aí, vamos resolver aqui o barato.
Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque a elas é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Por que isso? Né? Da onde vem isso? Vem do nosso julgamento. Lembra que eu falei que a gente vai Uhum. crescendo, vai encalacrando e vai julgando? E se você perguntar para uma criança como que é o reino dos céus, ela vai falar, cara, lá é divertido, lá tem chocolate, tem algodão doce e tal, e tal, e tal. E vai falar o quê? O que está dentro dela, o que é legal para ela, o que é divertido para ela. Agora, se vem para a gente já fica todo preocupado. Não, olha, tem uma parte na Bíblia que fala que as ruas são de ouro. Então, as ruas são de ouro. Tem que ser de ouro, porque alguém falou que é de ouro. Então, se eu falar que não é de ouro, eu vou estar no reino errado. Por quê? Porque a gente começa a entrar nesse processo de julgamento. Então, o que, que o Senhor Jesus disse aqui? Se você não receber como uma criança, do jeito que é, e tá bom, e vamos brincar, e vamos se divertir, se você não confiar que aquilo que Deus fez é bom e perfeito, e que se é bom você vai gostar, bom, não importa se é de ouro, se é de prata, se é de latão, se é de gelatina, se é de sorvete, não importa. Importa que vai ser bom para você, né? É esse confiar da criança também que a gente precisa trazer à tona. E é por isso que hoje o nosso convite aqui, né, é brincando, brincando com a nossa Uhum. criança interior. Então nós vamos olhar para as feridas, vamos olhar para a força, para a Sim. alegria, para o entusiasmo, né, para a movimentação. Você não vê criança parada. Você já reparou que criança parada a gente fala assim, deve estar doente, Tá né? doente. E a vida da gente precisa de quê? De movimentação, né? Tem poder quem age, já dizia o Paulo Freire. Acho que é Paulo Freire. PV fala isso, mas não é dele, não. Não é dele? Mas tem poder Não é quem dele, mas age. ele popularizou. Mas ele popularizou. Então delega a ele. Vamos dar a ele, né? É isso Uhum. aí. A Fran falando, né? Desde que seja bom e faça bem. Isso também é julgamento, viu, Fran? Vamos olhar para essa Né? criança aí. Ela precisa ser olhada, né? Como a gente falou, ó, ignorar essa criança, não olhando a sua ferida, é renegar. E quando a gente renega, tudo que é excluído vira um ponto de quê? De volta. Então, ou se olha para essa criança, para a dor dela, né? Dá nome, dá nome. A gente precisa aprender a dar nome. Quando a gente dá nome para o problema, ajuda na solução. Verdade. Todo e qualquer, ó. Dar nome ao problema ajuda na solução. Então, e o nome, gente, e igual a gente falou, é sem julgamento. Ah, minha mãe foi áspera comigo. Tá, o que ela quis com isso? Ela queria que disciplina. E ela não tinha outra coisa. Retiro o que disse. Não precisa retirar, esse é o seu ponto de vista. Não precisa. Aqui a gente aceita, né? Isso é ótimo, Fran, Então, porque é para a gente aprender. é outro ponto de vista. Não tem só um ponto de vista. Aqui, vários, né? Como a Vânia sempre fala, né? Interessante esse seu ponto de vista. E que Exatamente. é uma coisa que acaba a briga, é isso, né? Então, quando olhamos para essa criança, olhamos para a dor dela, olhamos para essa voz, o desconforto que ela tá, isso pode fazer com que, às vezes, provoque até choro, gente. Provoque um movimento, provoque tristeza. Mas é aquela famosa história. É para doer uma vez, para não doer nunca mais. E quando isso traz o quê? Libertação. E aí você pode sim chamar a criança para brincar. A criança é muito interessante. A gente fala dessa criança interna como se fosse um ser, né? Mas é comparado a uma criança mesmo. Que ao machucar e já sendo cuidada, ela já parte para brincar. Ela já foi ali, ela caiu. Mamãe foi lá, deu beijinho, sarou. Ela já está pronta para brincar. Então, é nesse sentido. Porque a vida precisa ser leve. A vida precisa ter seus encantos, os seus saboreios, o gozo pela vida. A vida precisa dessa leveza, né? Não há nada mais de colágeno do que o próprio gozo, o próprio riso. Olhar para essa criança e cuidar dela, né? Cuidar dela significa longevidade.
Porque uma coisa é certa, se a gente não cuida, ela se manifesta. Ela se manifesta de qual forma? Das piores formas. Aí ela vai pirraçar, ela vai querer ser atendida na sua culpabilidade, querendo atenção. E isso faz com que... Já viram aqueles adultos pirracentos? É a mesma coisa, é igualzinho. Trava, tá querendo atenção. Ou então aqueles adultos brutos que grita com todo mundo. É a criança interna se manifestando, né? Então você precisa cuidar dela aí por toda a vida. Por toda a vida, né? E esses processos de transformação, primeiro a gente acolhe. Curar para depois fortalecer. Não tem como ser o contrário. Olhar com carinho para essa criancinha, colocá-la no colo, dizer assim, amor, o que você sente? A Léo, todo... Não entendi. Não entendi, Léo. Olhar para ela, né? Encará-la com uma amorosidade. Filha, tem um postzinho que é muito interessante, que é como se você pegasse na mão e falava assim, amor, você tá cumprimentando a Rô, tá bom. Entendi. Um alto papo aí. É como se a gente estivesse olhando no espelho, né? Filha, de novo fazendo bobagem? O que você tá querendo? É um postzinho você conversando com você mesmo. Filha, amor, querida, o que você tá fazendo? Bobagem de novo? Então, é acolher essa criança, conversar com ela. O que você está querendo atenção? O que você está querendo? O que precisa acontecer para você se sentir amada hoje? O que está lhe faltando? É essa conversa interna que nós precisamos, né? Mas isso com muita amorosidade. A chave do nosso coração é acessado com amorosidade. Não é com arrogância, não é com brutalidade, não é com a ignorar, né, com ignorar os fatos. Precisamos percebê-la. Encarar, né, essa criança na sua, olhar para a força dessa criança, né, é o que eu mais bato nessa tecla, de olhar para a força dela, porque essa criança é forte. É só você olhar para você. Você é forte, né? Você não tá. Minha mãe não fala com essa delicadeza. A Elda também não, gente. É só aqui na live mesmo. Isso daí é só postinho. Ela fala gente, eu não falo nem comigo. Eu não falo nem comigo assim, entendeu? Bora, menina, o que você tá querendo da sua vida? Bora, levanta, acorda. Ninguém vai fazer por você, não. Eu sou meio... gente, eu sou meio assim comigo, mas eu com eu entendo, mas é sem Irene. Eu comigo, entendeu? Às vezes eu falo comigo com amorosidade, mas na hora de chamar a atenção, eu sou mais exigente comigo mesma. Às vezes até exagerada, mas eu aprendi agora a falar com a minha criança. Eu tenho 47, tem pouco tempo que eu aprendi a falar com essa minha criança. Agora, eu já posso ensinar a minha filha, desde agora, ela com 17, já está nesse processo de autoconsciência. Sim, né? Já ter uma conversa melhor. Por quê? Essa questão de cobrar, gente, isso é repetição. Você foi cobrada. O seu pai e a sua mãe, eles estavam no papel de educar você para a vida. Então, é o que é? Cobrança. Você errou, você fez. Sabe aquela história de que eu acerto 10, eu erro uma, minha mãe só fala do que eu errei. Tudo bem. Por quê? Porque era o papel dela, é a forma dela dizer assim, eu te amo e quero que você tenha sucesso, quero que você se dê bem, quero que você vá para frente. Então, tá tudo bem. E aí a gente traz o quê? Hoje, a gente aqui, né, com 47, 46, você quer olhar para sua criança e repetir o que sua mãe fez. Por quê? Porque hoje, minha tia dizia assim, quando você é mãe, você se torna mais próxima da sua mãe. Por quê? Porque quando você é mãe, você começa a entender as coisas que sua mãe fez. Né? Então, você começa a ficar mais próxima da sua mãe. Só que aqui a gente está lidando com a nossa criança, né? Com a sua criança, que você sabe exatamente o que a sua criança passou. Então, é aquele momento.
fechar os olhos, entrar em contato com você mesma, voltar lá, né? Voltar nas, nos traumas, nos dramas, naquilo que você sentiu, sem julgamento. Ah, um dia minha mãe brigou comigo e eu achei que eu queria me matar. Nossa, só porque sua mãe se brigou com você, é julgamento. Por quê? Porque, sei lá, se você tinha 5, 6 anos e a sua mãe foi dura e você se sentiu culpada, tudo bem você querer se matar. Não se matou, tá aqui na live e não se matou, então tá tudo bem. Foi só um querer. Então, não é esse julgamento, entendeu? Porque veja bem, se você volta lá, naquele momento de trauma, de drama, e você banaliza aquilo, porque hoje você é adulta, você não está curando a sua criança. Hum. Você está ferindo mais ela. Então, E o acolhe. pior é que isso vai reverberar, né? Isso vai Sim, reverberar na vida adulta, nas suas relações, em todas as suas relações, seja dinheiro, seja família, seja pessoal, profissional, carreira. é. Tudo isso aí vai sofrer o eco. Às vezes a gente fazia dinâmicas no treinamento, né, que a gente chama de regressão, mas não é a regressão, porque fala regressão, a pessoa pensa que está indo lá nas vidas passadas. Não é isso, não. Né? A regressão na hipnose é o quê? É você ir para sua infância, para o útero tal, e aí, puf, a vida que você pula não é a sua, é o papai, a mamãe, o vô, a avó, o tio, né? Porque a gente só vai cuidar dessa vida aqui, porque já dá muito problema. Se você quiser cuidar de outros, vai ficar meio bagunçado. Então, É em outra live, quando você faz isso, não é aqui. quando você volta lá para você ver, você começa a perceber, nossa, minha questão com dinheiro está relacionada a isso. Nossa, minha questão com família, minha questão com relacionamento, minha questão com profissão, minha questão com marido. Aquela história de mulher do dedo podre. Quantas vezes a gente tem uma mulher da família que casou, às vezes até obrigada, ou sei lá, por N motivos, queria sair de casa, não aguentava mais o pai, a mãe, tal, tal, casou com um homem que não era assim a oitava maravilha do mundo. E aí, as filhas, quando crianças, percebem aquilo. E aí elas crescem. Quando elas crescem, quando elas vão procurar alguém para casar, inconscientemente, elas também procuram aquele tipo de homem. Ou, às vezes, não é o mesmo tipo de homem, né? Tipo, minha mãe casou com um alcoólatra, eu vou casar com um alcoólatra também. Não. Às vezes é outro tipo de abuso, é outro tipo de sofrimento. Mas por quê? Porque elas têm um amor cego de justificar a mãe. Se a minha mãe não foi feliz no casamento, então eu também não vou ser. Por quê? Porque para Votos honrar de minha lealdade mãe. total. Exatamente. Uhum, uhum. Então, quando você volta para olhar para sua criança e esse curar e fortalecer, é isso. É você olhar sem julgamento, com amor e ver que tudo, né? Acho que 99,99999% das perebas que a gente tem hoje de adulto nasceram ali, nasceram ali na sua infância, né? Então, é que nem a Elda falou, né? Quantos votos? Isso daqui, eu até coloquei isso aqui para vocês, porque isso daqui é uma ferramenta do Axis, é um processo. Então, no Axis a gente tem uma ferramenta que a gente chama como se ela fosse uma varinha mágica. Ela é para limpar as energias, né? Então ela tem uma pergunta e tem algumas palavras que a gente fala depois, que eu não vou explicar aqui na live, né? Nem vou falar para vocês, mas que é essa limpeza. Então, qual que é a pergunta? Só para vocês sentirem, percebam essa energia em vocês. E aí, se vocês quiserem, de olhos abertos ou fechados, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nessa pergunta, tá? Porque ela é um processo energético. Ela diz assim: quantos votos de lealdade, juramentos e contratos sua criança fez para defender, Uhum. justificar ou incriminar você ou alguém da sua família que está te impedindo de seguir em frente? Verdade? Isto é seu? Verdade? Sua criança deve continuar carregando esse peso? E se você pudesse simplesmente destruir e descriar tudo isso, você escolheria? Sente essa energia, sabe? Percebe essa pergunta movimentando em você. Porque
a gente faz isso. Gente, a gente faz isso muito mais do que vocês imaginam. Muito mais. Muito mais. O tempo todo a gente está nesses votos. E aí tem, né? E aí Pode falar, Elda. você percebe que muitas coisas, por exemplo, gente, eu atendi uma cliente uma vez que ela falava assim, cara, eu não entendo por que eu sou infeliz, eu tô descontente com o meu casamento. Totalmente descontente, eu tenho um marido perfeito, ele me dá tudo, eu tenho uns filhos maravilhosos, eu moro numa casa muito boa, nada me falta, mas eu sou infeliz. Cara, ela estava revoltada, assim, angustiada mesmo, gente, era angústia. Aí nesse processo de autoconhecimento, não foi essa ferramenta, mas foi uma outra que eu não conheço, Axis, mas algo assim, de investigação, de entender, porque vai nas suas raízes. Existia essa lealdade, esse amor cego à avó, que passou por esse processo, ela foi, se não me falha a memória, foi o avô, o bisavô que fez ela casar com alguém, e aí ter a filha. Não tem nada a ver, mas foi ali, gerações passadas, é o que chama-se de maldição hereditária. Então, essa necessidade de ser infeliz. Então, quando eu trago isso à consciência, e foi por causa dessa infelicidade que gerou a mãe, que gerou a filha. Então, existe sim, tem que existir um processo de gratidão. Eu agradeço esse sofrimento e foi pela sua força que eu nasci. Foi por você conseguir superar isso, vó, que eu nasci. E eu te sou grata por esta força. Mas eu te devolvo. A força é sua. Hoje eu reconheço que sou menor. E escolho fazer um caminho diferente. Processo de consciência. Simplesmente isso. E aí as coisas vão se ajustando na vida. Tudo que vem à consciência requer uma resolução. E quando vem para a consciência, né, tem aquela frase que diz assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É a mesma coisa que acontece internamente, né? Se alguma coisa está vindo para sua consciência, trabalha, resolve, porque está na hora. Uhum. Você tem as ferramentas para resolver isso agora, né? Às vezes a gente eu passei anos com fibromialgia, e aí de repente me veio vai atrás, procura, chega de remédio, chega. E aí eu passei por um processo tal, e naquele processo eu me libertei da fibromialgia. Então, era um momento, era aquele movimento que eu ia fazer que ia me libertar daquilo. E a minha fibromialgia estava também envolvida com questões da minha infância. Por isso que eu falo que 99,999% está lá, na infância da gente. Né? Mas, não, só mais um. Essa semana eu fui atender um cliente e ele desesperado por empreender e já tinha uns 4 anos que estava tentando empreender e não conseguia. Vamos lá, o que aconteceu? Os avós dele e tudo mais vieram para o Brasil e faliram num processo de fazer algo, faliram. Então, existia essa situação. Então, cara, vai investigar. Existem raízes profundas ali. A criança, ela vai manifestar isso, esse sistema. Então, você pergunta, é seu? O que não é meu? E que eu estou querendo tomar por posse? São questionamentos. O poder está nas perguntas, né, Vânia? Aí o coach vai nos ajudar com isso. O poder está nas perguntas. Verdade, verdade. E aí fica, né? Quando você pensa na sua criança interior, qual idade vem na sua mente? Que memória vem primeiro na sua cabeça? Como você se sente em relação a essa memória? Por que essa sequência de perguntas, né? Que a Elda falou agora do poder da pergunta. Por quê? Cada idade, quando você. É a história que eu falei agora, né? Quando você está pronto para resolver aquilo surge. Então, às vezes, quando a pessoa começa a falar, tá conversando, tal, aí você fala assim para ela: fecha os olhos, respira fundo. Quantos anos você tem nesse momento? É muito louco, porque aí a pessoa fecha os olhos e fala assim: fala a idade que vier na sua cabeça. Aí ela fala, tipo, 7. Aí tá, legal. Aí você olha para, aí ela abriu os olhos, você olha para ela e fala assim:
qual a lembrança que vem na sua mente de quando você tinha 7 anos? Aí a pessoa, putz, quando eu tinha 7 anos. Bem, é muito engraçado, porque se você estiver conversando assim, a pessoa não tem aquela lembrança. Mas em relação àquela emoção, gerou aquela lembrança da idade, a idade já trouxe a âncora onde está firmada aquela crença ou aquela limitação, e aí Uhum. você fala, como você se sente em relação a essa memória? Isso é um processo. Isso é um processo de, de coaching, não é uma regressão, é só você se conectar. Você se conecta com a energia, Uhum. você recorda a idade, você recorda o movimento que aconteceu, e aí você busca a resolução. Então, quando você consegue perceber a importância, né, de estar de bem com a sua criança interior, é como estar constantemente brincando com ela. E aí eu acho engraçado Uhum. que às vezes a pessoa fala assim, você tem que cuidar da sua criança interior. E aí vai aqui, né, o meu interessante ponto de vista. Quando você está de bem com a sua criança interior, você vai perceber que ela cuida de você. E é lindo isso, é mágico. Você se sente fortalecida, você se sente poderosa, porque a sua criança interior está cuidando de você. É uma troca, né? Então, é essa conexão que precisa acontecer, esse entendimento, né? Então, a gente precisa, então, deixar o medo de lado, para limpar esses porões, essas arestas. De novo, a gente insiste muito nisso, sem nível de julgamento, porque o julgamento é algo muito natural nosso, né? O convite é para perceber essa divindade, olhar para essa dor, para essa criança, porque talvez, somente talvez, esse abandono, esse sozinho, essa dor, isso trouxe algo, isso trouxe esse sentimento. Só perceba, né? É, baixa o julgamento, baixa e só se entrega ao processo. Se entrega ao processo. E as coisas vão. Tudo depende da inteireza, né? Eu gosto muito disso. Quando eu fiz meu curso de terapia holística, eu amava essa palavra, holística. Eu falava assim, gente, que palavra chique, holística, holística. Mas, na verdade, holística significa inteiro, significa tudo. Uhum. O holo é o todo. Então, faz muito sentido para mim. Por quê? Porque você vai olhar para o seu eu espiritual, o seu eu físico, o seu eu mental, e aí você pode trazer tudo isso para sua criança. Então você vai olhar para sua criança menina, para sua criança adolescente e aí o seu eu mulher. E nós estamos sempre nessa esfera. Por isso que eu falo, né? Quando eu falo de relacionamento, eu falo você sozinha já é um relacionamento com bastante gente. Porque tem muita gente aí dentro. Sabe, se você se relacionar com a sua criança das diversas situações da sua vida, você vai ver. E é que nem a Elda falou, tem hora que você vai olhar para sua criança com amor, você vai falar, queridona, o que está acontecendo? Por que, de novo, a gente está fazendo a mesma coisa? Né? O que a gente precisa aprender aqui que a gente não está aprendendo? E você vai falar nessa intimidade, nessa leveza. Tem hora que você vai falar assim, criança, você está me pegando peça, hein? Olha só, olha o que você aprontou com a gente. Depois eu que tenho que pagar a conta. E aí você está começando O a adulto que paga a leveza. conta. O detalhe é esse, é o É. adulto que paga a conta. E tem hora que você vai falar, ô, acorda pra vida, filha. Tá pensando o quê? Levanta, vamos, tem que fazer, tem que ir. Ninguém vai arrumar a cama para você. Ninguém vai arrumar a Exatamente. cama para você. Né? O almoço, você que precisa ir fazer. O trabalho é você que tem que cumprir. As coisas não caem do céu. A criança, bora. E aí, gente, são parênteses aqui, vamos voltar. Quão é importante a gente fazer isso com as nossas crianças. Entender que essa ilusão de que as coisas caem do céu. Não caem do céu. Por isso, ensinar as crianças a dobrar as cobertas, fazer pequenas atividades dentro de casa para que elas não tenham essa idealização de que as coisas caem do céu. É Nada preciso materializar. De que forma? Com nada contra as atitude. fadinhas, né, Elda? Mas esse negócio, né? É que às vezes a gente cria. Então tem a fada do dente, tem o Papai Noel, tem o coelhinho da Páscoa. Aí a pessoa fala, poxa, tem acho que é a Branca de Neve,
ou a Cinderela, que canta, os passarinhos vêm, arrumam a casa, aí a criança levanta, não faz nada. Sai do quarto, vai para a mesa, come, quando volta o quarto tá limpo, foi uma fadinha. Aí volta para a cozinha, o almoço já está pronto na mesa. Gente, foram os passarinhos? Então, tem que sair dessa ilusão, né? As coisas não se fazem sozinhas. Se as coisas estão funcionando aqui. Eu tô como bruxa má. A Fran, você é apaixonada pela sua mãe, né? A Elda é minha mãe falando. A Vânia é a boazinha com a criança interior. A Vânia é um amor, gente. A Vânia é um amor. Eu sou o lado mal. Ai, que horror. Parece. Mas é isso, né? É você trazer essa realidade para a sua criança interna e trazer essa realidade também para os seus filhos. Porque se os seus filhos, né? Eu falo assim, as batalhas que nós vencemos, os nossos filhos não precisam lutar. Isso na constelação é lindo, porque quando você rompe um ciclo vicioso da família, um ciclo de erro, de repetição, de falhas, de falta, de julgamento, de traição, quando você rompe isso na sua constelação, você liberta todos os que vêm depois. Você liberta os passados também, mas você liberta os que vêm depois. Uhum. Isso é fantástico. Então, aquilo que você já aprendeu, por isso que às vezes eu falo assim, quando a pessoa vem e ela está muito deprimida, né, e ela quer passar por um processo, um realinhamento, e às vezes ela não tem força de fazer aquilo por ela. E aí eu falo, se você soubesse que melhorando você e curando você, você está curando a vida do seu filho, você faria? Não. Aí a pessoa pega força. Porque às vezes, e tá tudo bem, porque às vezes a gente está tão machucado, a gente está tão doído, que por a gente não tem força de fazer. Mas quando você pensa que você se curando, você vai tirar isso, você vai limpar isso do campo do seu filho, você se movimenta, você faz acontecer. Né? E a gente cria esse espaço. Eu coloquei um poema aqui, que eu peguei do Pensador, acho que é o pensador.com. Ai, não lembro agora. É daquele aplicativo. Só para lembrar, né, gente? Tem atividade no grupo do WhatsApp, hein? Sim. Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entra, porque tem atividade. Conteúdo sem tarefa não é aprendizado. A gente precisa fazer as tarefas. E tem um processo de investigação da criança, diagnóstico da criança lá, fantástico. Entra na bio, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, entra na bio que a gente vai colocar lá. A tarefa para você reconhecer essa criança interior. E se você entrar no grupo do WhatsApp, que aconteceu isso essa semana, se você entrar lá e você não teve a primeira atividade, fala com a gente no privado. Porque aí eu mando separado, não preciso mandar lá no grupo. Por quê? Como é um grupo de WhatsApp, não fica salvo. Porque a gente estava com o grupo do Telegram. Mas o Telegram, ele é assim, algumas pessoas se adequam muito bem ao Telegram e vão e vêm. E outras esquecem do Telegram, vão lá de vez em nunca. Então, o que acontecia com o grupo? Ficava sem movimento. Aí eu falei assim para a Elda, vamos fazer no WhatsApp mesmo, que é mais comum, né? Só que o WhatsApp tem algumas limitações. Uma das limitações é essa. Então, se você entrar lá e você não tem a atividade, você entrou depois que a gente colocou a atividade, fala com a gente, olha, preciso da atividade, que aí a gente manda no privado, para não ficar tumulto no grupo, e a gente vai encaminhando a atividade para vocês sem problema. Conhecimento sem prática é só conhecimento. Se você quer aprendizado, aí você tem que ter o conhecimento. E a sabedoria. Exatamente. Né? Então, vamos juntas, vamos fazer esse movimento, vamos olhar para a criança, né? A gente já teve uma primeira tarefa, que foi começar começando. Faz muito sentido, né? Você saber onde você está, você nomear as coisas. As pessoas que estão aqui, que participam lá do grupo, fizeram, deram feedback. Então, ter esse contato com você. Gente, é um processo, são 7 lives, mas é um processo de coaching, é um processo de inteligência emocional
que a gente está disponibilizando para vocês aqui com todo o amor, com todo o carinho do nosso coração, que dá para você transformar muita coisa na sua vida. Dá para você identificar muita pereba e dá para você começar esse caminho, né? E desencalacrando tudo aquilo que foi colocado, né? As várias camadas que a gente foi colocando para vocês. Bom, eu vou falar aqui o poema que eu coloquei, que é desse. Porque eu acho que nossa live já está quase a hora, né? Senão a gente acaba aqui e corta, né? Mas depois eu coloco por escrito, porque eu amei isso daqui. Eu acho que é bem a pegada de tudo que a gente conversou nessa live. Fala assim: ah, que criança atrevida, essa que mora dentro de mim. Não se convida e ela vem. Pelo menos uma vez no dia. Ah, que criança animada, essa que mora dentro de mim. Às vezes, prega-me peças bestas, fazendo-me chorar, mesmo sem querer. Ah, que criança sapeca, essa que mora dentro de mim. Apaixona-se, diz que ama, e a culpa é minha. Criança, que onça, uma desculpa por culpa de quem não cresceu. Então brinque, brinque a criança. Esse é um poema de Regis L. Meirelles. E eu amei essa fala. Achei muito bacana pra gente aqui. E aí, como a Eldinha falou, né, nós estamos aqui por você e para você. Mas, por mais que tudo que a gente está falando aqui não é a verdade absoluta, nós estamos num caminho de aprendizado e nós estamos falando daquilo que funcionou para gente. Se funcionou para gente, pelo menos para duas pessoas, já funcionou. Então, como seria você aproveitar essa experiência e caminhar esse caminho, né? Agora, sim, a gente fala da nossa experiência, a gente mostra o caminho que a gente passou. Mas quem anda, quem faz, quem caminha, é só você. Então a mágica só acontece se você fizer acontecer. É isso aí, né? E aí já fica o convite, né? Antes do convite, só para a gente finalizar, né? A verdadeira coragem está em enfrentar o perigo quando você está com medo. Show disso, né? O Mágico de Oz. Né? A verdadeira coragem está em enfrentar o perigo quando você está com medo. É com medo, gente. Se vai dar certo, a nossa expectativa é que dê. Mas vai com medo. Entenda o que o medo quer dizer. E aí, quinta-feira agora, a gente vai ter uma live com uma mulher fantástica, uma atleta paralímpica, linda, maravilhosa, Letícia. Ela é aqui de Brasília. Ó, agenda aí, 18 e 18, quinta-feira. Vem junto. Com essa criança tratada, com essa criança curada, com essa criança pronta para aprender. Tamo junto. É isso aí. Super beijo, gratidão por vocês. Comentem, compartilhem. Daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo lá na publicação com o post da live. Você pode comentar, compartilhar e também você pode curtir para que o Instagram entenda e compartilhe isso para mais pessoas. Então a gente ajuda vocês e vocês contribuem com a gente, certo? Vamos juntas. Super beijo.